Imaginemos a seguinte cena. Ter a autoridade máxima sobre o império global. Um poder gigantesco nas mãos, agendas completamente lotadas, ministros exigindo respostas e, para piorar, um decreto de morte assinado caso alguém seja pego orando a qualquer outro deus que não seja o rei. Nossa, é uma pressão inimaginável, né? Totalmente. A ameaça é muito real. A cova dos leões está literalmente faminta. E aí qual seria a reação natural? Provavelmente o pânico, ou pelo menos a autopreservação. Pois é. Mas o que a figura central dessa história faz? Ele vai para casa, abre as janelas do quarto, volta o rosto para Jerusalém e se ajoelha. Sem esconderijos, sem aquelas orações mentais silenciosas só para evitar problemas. A palavra diz que ele orou como costumava fazer. E essa é uma imagem que desafia completamente a nossa lógica humana, sabe? Sem dúvida. E é exatamente com essa imagem de pura resiliência que começamos a nossa reflexão de hoje. A semana de atividades vai ficando para trás, as correrias, aqueles prazos intensos, tudo isso começa a desacelerar. Graças a Deus por essa pausa. O silêncio finalmente ganha um pouco de espaço. E nós temos agora aquele momento privilegiado para respirar fundo, né? A nossa missão aqui, neste nosso encontro, é olhar para trás e consolidar as sementes que foram plantadas em nosso coração durante os estudos desta semana. É um momento de colheita espiritual. Certo? Vamos desvendar isso. Porque, ao longo desses últimos dias, nós mergulhamos fundo na essência da vida de oração. E a verdade, nua e crua, que a lição nos trouxe, é que a oração não é, de jeito nenhum, um botão de emergência. Aquele botão que a gente quebra o vidro e aperta só quando o mundo desaba, sabe? Exato. O que é fascinante aqui é a dura realidade que os primeiros dias de estudo trouxeram para a nossa época. Se nós pararmos para pensar de forma honesta, a nossa geração tem um acesso à teologia que, olha, nenhuma outra na história teve. Verdade. Nós temos bibliotecas inteiras na palma da mão nos celulares. Nós sabemos muito bem a teoria, né? Entendemos as promessas bíblicas. Mas o conhecimento teórico, ironicamente, às vezes cria uma ilusão de comunhão. Uma falsa sensação de segurança. Com uma frequência que deveria nos assustar, nós trocamos a dependência genuína e diária do Criador pela nossa própria autossuficiência. Nós sabemos que Deus ouve, mas tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos. Até o limite do esgotamento emocional. Exatamente. Tentamos carregar o mundo nas costas. É a famosa dieta do pronto-socorro espiritual, né? A gente só busca um médico quando a dor fica insuportável. Perfeito, é bem isso mesmo. O ponto central que as escrituras nos mostraram ao longo da semana não é sobre como usar a oração para alterar as circunstâncias ao nosso redor. Não passe de mágica. De jeito nenhum. Essa é uma visão muito utilitarista. O mecanismo profundo dessa comunhão contínua existe para transformar o nosso próprio coração. A oração reconfigura quem nós somos internamente. Ela nos molda, né? Sim, molda o nosso caráter para refletir a imagem divina, mesmo que o mundo lá fora continue completamente caótico. Sabe, essa distinção entre mudar o cenário e mudar o coração me faz pensar na figura de Enoque. O livro de Gênesis, lá no capítulo 5, traz um relato muito enxuto sobre ele. A palavra simplesmente diz que Enoque andou com Deus. É uma frase tão curta, mas com um peso tremendo. Muito. Mas, sendo muito franco aqui, andar com Deus soa lindo na teoria. Soa poético para ler no fim de semana, com calma. Mas, na prática, como é que alguém anda com Deus no meio da rotina agitada, lidando com o trânsito, respondendo e-mails e pagando contas? Parece quase impraticável, né? Exato. Não soa como algo distante da nossa realidade. É a pergunta que todos nós fazemos, especialmente no meio do cansaço da semana. Mas para entender isso, nós precisamos olhar para a mecânica do que significa andar. Andar não é um encontro de 5 minutos num corredor. Não é um salto e, com certeza, não é uma corrida de 100 metros rasos. A psicologia e até a neurociência nos dizem que caminhar junto exige um ritmo sustentado. É um movimento que exige sincronia, sabe? Então, se duas pessoas caminham juntas por muito tempo, elas precisam ajustar os passos. Inevitavelmente.
Elas precisam manter a mesma velocidade. Se o passo de um for apressado demais, a companhia fica para trás. Se for muito lento, também há um distanciamento. Ou seja, a pressa crônica é inimiga dessa caminhada. Com certeza. Enoque viveu numa época de extrema corrupção moral, pouco antes do dilúvio. Então, veja bem, não era um ambiente de mosteiro silencioso. Longe disso. Era um mundo caótico. A constância dele significa que ele ajustou o ritmo interno da mente para estar em sincronia com o ritmo de Deus. Ele não separava a vida entre o momento sagrado e o momento secular. Sabe, o trabalho dele, a família, tudo acontecia diante do olhar de Deus. Nossa, isso é muito profundo. E nos puxa de volta para aquele cenário de Daniel que nós desenhamos logo no início. Porque se Enoque nos ensina sobre esse ritmo constante, Daniel nos ensina sobre a resistência desse ritmo sob uma pressão extrema. O capítulo 6 de Daniel é uma aula sobre isso. Sim. A narrativa poderia simplesmente dizer que Daniel orou porque estava com medo dos leões. Mas o texto faz questão de frisar um detalhe. Ele orou como costumava fazer. Como costumava fazer. Isso muda tudo. A cova dos leões não criou a fé de Daniel. Ela apenas revelou a fé que já existia ali. Essa é a palavra-chave. Revelação e não criação. O cérebro humano, sob uma ameaça letal, desliga as funções de pensamento complexo e entra naquele modo instintivo de sobrevivência, lutar, fugir ou congelar. O instinto puro falando mais alto. Exato. Então, para que Daniel escolhesse de forma consciente continuar sua rotina de adoração, mesmo sabendo do decreto de morte, isso significa que o hábito da oração estava enraizado numa camada muito mais profunda. Mais profunda que o próprio instinto de sobrevivência. Sim. O alicerce dele já tinha sido concretado muito antes na repetição diária e silenciosa dos dias comuns na Babilônia. E isso levanta um ponto que me intriga bastante nesta nossa reflexão. Nós costumamos dar tantas desculpas. Dizemos que não temos tempo para orar porque a rotina está corrida demais. A desculpa clássica do nosso século. Pois é, mas Daniel era um dos principais governantes do maior império do mundo na época. Ele lidava literalmente com a geopolítica do Oriente Médio Antigo, e ainda assim ele mantinha a constância. Eu fico me perguntando, será que é realmente mais difícil manter a fé diante de uma cova dos leões ou no meio dessas pequenas e silenciosas distrações do nosso dia a dia? Olha, essa é uma análise fundamental para o tempo em que nós vivemos. Veja como a psicologia do conforto funciona. A ameaça extrema, como um diagnóstico médico assustador, um desemprego ou os leões, ela atua como um despertador, um alarme altíssimo. E a gente acorda na hora. Sim, o perigo nos sacode. E ele nos empurra instintivamente para os braços de Deus porque nós reconhecemos a nossa impotência ali na hora. Mas, por outro lado, o conforto crônico, as facilidades modernas e o excesso de informação, tudo isso funciona como um anestésico. Um anestésico espiritual, né? Exatamente. E de liberação lenta, ele vai agindo sem a gente perceber. Nós tratamos os nossos celulares quase como analgésicos para a alma. Sentimos um segundo de tédio ou uma angústia silenciosa e, em vez de levar isso a Deus, nós simplesmente rolamos o feed de notícias para adormecer aquele pequeno desconforto. Brilhante. É exatamente isso que acontece todos os dias. Esse anestésico silencia a nossa percepção de que precisamos de Deus. A gente nem nota a fé esfriando porque estamos entretidos demais. Muito ocupados com o vazio. A constância de Daniel nos confronta, porque prova que a pior ameaça à nossa comunhão não é a grande crise, é a apatia. É deixar que a agitação constante interrompa esse diálogo invisível com o céu. Nossa, que alerta forte para nós. Mas se essa constância toda representa o nosso quando orar, ou seja, continuamente, naquele ritmo de Enoque, como é que nós lidamos com o como orar? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O estudo desta semana, em especial na segunda-feira, trouxe um contraponto curioso. Assim, sobre a forma da oração. A carta de 1 Tessalonicenses orienta para orar continuamente, o que significa que a gente ora dirigindo, caminhando, trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, as Escrituras dão um peso muito grande à postura física. Um contraste aparente, né? Sim,
Lucas 22, por exemplo, nos mostra o próprio Cristo em agonia no Getsêmani, ajoelhando-se. Por que o ato físico de dobrar os joelhos importa tanto? Se Deus já conhece a nossa mente, ajoelhar não seria apenas uma tradição antiga? Pode parecer uma formalidade ultrapassada para a nossa cultura de hoje, que valoriza tanto a informalidade e a conveniência. Mas existe um mecanismo profundo operando aí. Como assim? Nós não somos apenas mentes flutuantes, nós somos seres encarnados, temos um corpo. Existe um conceito chamado cognição corporificada. Basicamente, o que o nosso corpo faz envia sinais muito poderosos de volta para o cérebro, dizendo a ele como nós devemos nos sentir e como devemos nos portar. Então o corpo informa a mente sobre qual é o clima do momento. Precisamente. Pense na nossa linguagem corporal diária. Se nós conversamos com alguém mantendo os braços cruzados e o corpo virado para a porta, a nossa mente já está no modo de fuga ou de barreira. A gente já não está entregue àquela conversa. Uhum. Agora, quando nós dobramos os nossos joelhos de forma intencional e abaixamos a linha do olhar, nós estamos fisicamente desligando os circuitos de dominância e controle do nosso cérebro. Nossa, é uma submissão física real. Sim, nós estamos dizendo ao nosso próprio sistema nervoso e declarando a Deus: eu sou frágil e o Senhor é soberano. A postura prostrada ancora a nossa mente, que de outra forma voaria solta pelas preocupações do dia. Faz todo sentido. Mas aí surge uma dúvida. E se a pessoa se ajoelha só por hábito? Só por obrigação? Eu fico imaginando alguém de joelhos no quarto, mas com a cabeça fazendo a lista de compras do supermercado, sabe? Ou repassando uma discussão que teve no trabalho. A postura por si só garante a reverência? Essa é uma excelente provocação. E as escrituras são muito claras sobre isso. A resposta é um sonoro não. Não tem magia na postura, então? Nenhuma. O profeta Isaías registra Deus dizendo que aquele povo se aproximava dele com a boca, mas o coração estava longe. A postura corporal é sim uma ferramenta poderosa para cultivar a reverência. Mas se não houver um coração verdadeiramente rendido, a oração vira só um teatro vazio. Uma ginástica religiosa, né? Bem isso. O essencial da comunhão, seja de joelhos no chão frio do quarto ou em pé num trem lotado indo para casa, é a intencionalidade absoluta. A sinceridade da entrega. Exato. É rasgar as defesas e abrir o interior a Deus como se faz a um amigo de confiança. A postura ajuda, mas o coração é quem decide a qualidade desse encontro. Perceba como existe uma sequência natural aqui que o nosso estudo nos fez percorrer ao longo desta semana. Nós começamos relembrando como andar de forma constante, com Enoque. O ritmo da caminhada. Depois, nós descemos os degraus da reverência, abaixando o nosso próprio eu e dobrando os joelhos, tanto do corpo quanto do coração. E quando essa comunhão interna está firme e o nosso ego está finalmente silenciado, o que acontece a seguir? O reflexo disso nas outras pessoas. Exatamente. Como isso transborda para quem está ao nosso redor. Foi aí que a nossa análise caminhou na direção da figura impressionante de Moisés. E que personagem fascinante para entendermos a transição da oração pessoal para aquela oração que afeta uma nação inteira, né? Totalmente. Quando o estudo nos levou para Êxodo 33, nós somos confrontados com uma das orações mais contraintuitivas de toda a Bíblia. O povo está ali prestes a avançar. A promessa era de uma terra onde manava leite e mel. O sonho de todo o povo de Israel, né? Pois é. Mas o que Moisés diz a Deus? Ele diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Há uma honestidade tão brutal aí que atinge em cheio a nossa cultura de consumo, e inclusive o consumo religioso. Sim, porque nós vivemos na era de buscar os benefícios sem querer o relacionamento. A gente quer a bênção, mas não faz tanta questão do abençoador. Infelizmente, é muito comum. Nós queremos os resultados de Deus. Queremos a terra prometida, a cura, a porta de emprego aberta. As águas do mar se abrindo na nossa frente. Mas quantas vezes o nosso coração para e avalia se nós realmente fazemos questão da presença dele durante o processo? Moisés ali no deserto, ele preferia a aridez
a areia e o calor constante desde que a presença de Deus estivesse ali. Ele preferiu o deserto com Deus do que o paraíso sem ele. Exato. É o desejo genuíno pelo doador acima das dádivas. E se conectarmos isso ao quadro geral da transformação humana que estamos conversando, perceberemos que foi justamente esse apego à presença divina que preparou o interior de Moisés para o nível mais alto de maturidade espiritual, a intercessão. Ah, esse é o ápice da jornada dele. E foi o ponto alto do que estudamos sobre ele. Lá no capítulo 32 de Êxodo, vemos o povo cometendo aquela idolatria flagrante com o bezerro de ouro. Uma traição inaceitável. Uma quebra de aliança terrível. E aí Deus testa Moisés com uma proposta que, agradaria qualquer líder focado em si mesmo. Deus sugere destruir os rebeldes e fazer de Moisés o patriarca de uma nova e grande nação. Era a chance de ouro de Moisés, né? Pensando de forma humana. O povo era teimoso, dava muita dor de cabeça. Qualquer um de nós talvez pensasse, Senhor, é justiça. Pode recomeçar, eu aceito a promoção. Mas qual é a mecânica da oração intercessora que Moisés demonstra ali? Ele simplesmente recusa a promoção. Ele se coloca no meio do caminho. Sim, ele se lança na brecha e clama a Deus pedindo perdão pelo pecado do povo. E ele chega a dizer, se não os perdoares, peço-te que me risques do livro que escreveste. A intercessão verdadeira exige que nós desmontemos completamente as defesas do nosso ego. É um esvaziamento total de si mesmo, né? Quando nós intercedemos, e eu digo interceder não só por amigos, mas por quem nos magoa, por quem erra conosco, ocorre uma reestruturação neurológica e espiritual da nossa empatia. O foco sai da nossa própria sobrevivência. Exato. É o abandono do orgulho humano para participar ativamente do amor compassivo e daquele sacrifício que é próprio do céu. Nossa. Então, o que tudo isso significa para cada um de nós ao sentirmos o peso e a beleza dessas histórias agora? Ao encerrar mais uma semana. Significa que quando paramos para consolidar essa jornada toda, passando pelo caminhar de Enoque, pela resistência lá na Babilônia com Daniel, pela postura humilde de rendição e chegando nessa empatia dolorosa de Moisés, nós percebemos que não estamos apenas revisando biografias antigas. De jeito nenhum. O propósito é muito maior. Nós estamos olhando para pequenos estilhaços de um espelho que, no fundo, reflete o caráter de Jesus Cristo. Exatamente. As Escrituras sempre apontam para ele. Todos esses homens eram apenas sombras da luz verdadeira. Sim, Cristo é o verdadeiro Enoque, que nunca em nenhum momento perdeu a sincronia com o Pai, mesmo andando por esta terra corrompida. Ele é o verdadeiro e maior Daniel, cuja obediência não o levou a uma cova temporária, mas à cruz definitiva. E ele não perdeu a constância ali. Ele enfrentou o pior dos horrores em perfeita comunhão. E ele é um Moisés supremo, que não apenas pediu para ser riscado do livro, mas de fato entregou a própria vida e orou ativamente na cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A oração, no fim das contas, não é uma lista de tarefas ou um cumprimento de cota religiosa. É o convite para nós nos tornarmos semelhantes a ele. Isso levanta uma questão muito importante, e eu diria extremamente consoladora para o nosso coração. Porque, à medida que nós revisitamos temas tão grandiosos como a constância de Daniel e o amor sacrificial de Moisés, é muito comum que surja em nós um sentimento silencioso de inadequação. Veja assim, nossa, a minha fé esteve muito fraca nesses dias. Eu cedi a tantas distrações, orei com pressa no carro. A minha mente vagou muito mais do que focou em Deus. É um sentimento muito real. E é natural se sentir pequeno diante desses gigantes da fé. Sim, mas é exatamente aqui que o consolo de Deus intervém de forma tão terna. E a lição nos trouxe isso. Nós estudamos os Salmos, e isso foi providencial para consolidar essa paz no nosso coração hoje. O Salmo 116, em especial. Esse mesmo. Logo nos primeiros versos, ele traz uma revelação transformadora sobre como o céu funciona. O salmista declara que o Senhor inclina os seus ouvidos para nós. Nossa, pense na magnitude disso. Imaginemos a física espiritual dessa cena. O Criador do universo, a mesma voz que formou galáxias e constelações inteiras, ele se inclinando atentamente,
curvando-se, sabe? Para tentar captar o sussurro mais frágil de um ser humano que está simplesmente cansado. É a imagem de um pai amoroso se inclinando para ouvir o filho que mal consegue falar. Deus sabe que a nossa constância está em construção. Ele não exige perfeição imediata. Nenhuma oração sincera, por mais imperfeita, falha ou curta que ela tenha sido ao longo desta semana, escapa à atenção de Deus. Nenhuma lágrima passa despercebida. Ele nos conduz pacientemente através desse amadurecimento diário. E ele utiliza tudo, sabe? As nossas pausas na leitura, aquelas lágrimas engolidas no meio do expediente, os nossos suspiros de cansaço quando deitamos a cabeça no travesseiro, tudo isso é material de trabalho para a graça maravilhosa dele. Olha, e isso tira um peso enorme das nossas costas. E é isso que nos dá segurança para continuar. A certeza de que ele valoriza a nossa intenção genuína, mesmo na nossa fraqueza. É reconfortante demais. E toda essa percepção nos conduz de volta àquele porto seguro, aquela paz que nós tanto precisávamos para fechar a nossa semana. A mensagem e os estudos que atravessamos nestes dias não serviram apenas para acumular teoria teológica na nossa mente. Foi o próprio Espírito Santo operando. Sim, operando para mudar as estruturas do nosso coração. Nós fomos lembrados de forma muito clara do privilégio gigante que é a comunhão com o Pai. Nós fomos resgatados daquele utilitarismo frio e fomos convidados de volta para o relacionamento. E sempre com a garantia de que não estamos fazendo essa caminhada sozinhos. Cristo já percorreu esse caminho tortuoso, ele abriu a porta do trono da graça e hoje ele nos sustenta para que nós possamos andar de cabeça erguida, sabendo do nosso valor, mas mantendo o coração prostrado em reverência. Que consolidação profunda para a nossa jornada. E, enquanto as atividades dessa semana finalmente cessam e o descanso nos abraça nesta noite, nós deixamos no ar uma última provocação. Um pensamento suave para ecoar na nossa mente quando a cabeça tocar o travesseiro. Uma reflexão para o silêncio. Isso. Se a comunhão com Deus é, de fato, essa caminhada contínua, no ritmo dele, uma conversa que não é desligada no momento em que dizemos a palavra amém. Se não há botão de desligar. Exato. Se a nossa mente pode permanecer sintonizada com a sala do trono do universo, mesmo no mais profundo silêncio desta noite, qual será o primeiro pensamento, qual será a primeira palavra íntima que o nosso coração dirá a Deus ao acordar amanhã? Tendo a plena e absoluta certeza de que Ele já estará lá, inclinado, apenas esperando a nossa voz. Que o descanso dessa certeza tão linda renove as nossas forças nesta noite. Que a graça infinita e a constância destas promessas moldem cada novo amanhecer, acompanhando em paz cada passo na nossa caminhada. Que essa análise e essas reflexões permaneçam vivas como uma semente muito bem plantada no solo do nosso coração. Que cada pessoa que escuta esta mensagem tenha um descanso verdadeiro, revigorante e cheio da paz de Cristo. E até o nosso próximo momento de estudo e imersão na palavra, se Deus assim permitir.